Eu te chamo a ler comigo e a entender o que está escrito no primeiro capítulo do livro do profeta Neemias. Te convido a procurar por ele, se você tiver com uma Bíblia aí próximo. Neemias capítulo 1 diz assim, a partir do primeiro versículo: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca da cidade de Jerusalém. E me disseram o seguinte: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e em grande desprezo. E o muro de Jerusalém, ele foi fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Amém, queridos? Quero trazer algo para você nessa hora. Como você reage às más notícias? A nossa vida ela é cheia de momentos bons, mas também estão reservados momentos ruins. As informações vão chegando. Muitas vezes, nós vamos receber notícias ruins. Notícias ruins na nossa profissão, na nossa família, no nosso casamento, na nossa saúde. Nós vamos receber porque isso é pertinente à vida. Há dias maus para vivermos. Há momentos ruins dos quais surgem as notícias. Elas vêm. O problema é que nós não podemos controlar a forma de elas chegarem. Muitas vezes vem de um jeito para nos atacar, para nos abalar, para desestruturar a nossa vida. A Bíblia nos mostra que Neemias era um copeiro de um rei. Ele estava servindo ao rei Artaxerxes e servia com muita alegria. O rei era um bom rei. E ele vivia uma vida sossegada, uma vida tranquila, era um homem que acreditava em Deus. Mas em algum momento dessa trajetória, em Jerusalém, distante de onde ele estava, ficaram os seus irmãos, sua família, seus compatriotas, seus conservos. Mas Jerusalém passava por vários conflitos e dentro desses conflitos houve um conflito que resultou em derrota da cidade de Jerusalém. A Bíblia nos diz que houve destruição, saqueamento. Eles destruíram a cidade, levaram tudo, inclusive pessoas cativas, presas para serem escravas. Eles destruíram o templo, queimaram as portas do templo, fenderam o muro, ou seja, deixaram Israel com escassez de comida e suprimentos, com escassez até de honra, porque todo aquele povo que sobrou em Jerusalém ficou desonrado. Isso aconteceu longe, distante de Neemias, que estava servindo o rei Artaxerxes normalmente, levando sua vida na fé com Deus. O problema é que houve mensageiros, um deles foi Anani e alguns de seus irmãos. Chegaram e disseram subitamente assim, Neemias, a gente quer informar algo para você. Jerusalém foi destruída, saqueada, as pessoas foram levadas presas como escravas. E os que restaram, os que sobraram lá em Jerusalém, eles estão em vergonha, em pobreza, em desespero, em prantos. É um caos. Já não sobrevivi mais como eram, não estão mais felizes. A paz se foi, a honra se foi, inclusive. Eles desonraram o nosso Deus,
queimando as portas do templo, destruindo o que havia que honrava a Deus e fenderam os muros. Os teus irmãos que ficaram lá, que restaram dos que ficaram lá, eles estão em pobreza e em desprezo. Neemias, que estava com sua vida relativamente boa, caminhando bem, ouviu aquilo. A Bíblia diz, no versículo 4, que sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por muitos dias. A Bíblia nos diz que ele recebeu uma informação, e essa informação impactou dentro dele. Ele estava bem, a informação o deixou abatido, lamurioso, choroso e desanimado. Ele se entristeceu com a situação de sua família, com a situação de seus conservos, de seus irmãos, de seus amigos. E a Bíblia diz que ele ficou assim por 3 dias. A reação de Neemias, quando ouviu a mensagem ruim, foi parar, sentou, chorou e lamentou. Eu quero dizer para você que ninguém é de ferro. Nós vamos receber, em dado momento da nossa vida, e a trajetória da vida trará para você momentos bons, dias bons, maravilhosos. Mas entenda que você também vai passar pelos dias maus. Vai passar pelos momentos difíceis. E como você vai reagir a uma notícia? Como você vai reagir a um fato que pode te desestruturar? Há pessoas que dizem o seguinte: recebi essa informação e perdi o chão. Soube que meu pai morreu, a minha mãe, ou minha esposa, ou um filho, perdi meu chão. Acabou a minha vida. Soube que eu fui demitido, eu estava com planos para casar, ou planos para estruturar minha casa, perdi meu chão. Já ouviu essa expressão, ou você mesmo já falou ela? Neemias, quando ouviu uma notícia ruim, qual a reação dele? Sentou, chorou e lamentou. Porém, eu digo uma coisa para você. Neemias não permaneceu assim. O impacto de uma má notícia pode te pegar, mas não pode você permanecer sem reação. E como fazer isso? Eu não sou de ferro, você também não é indestrutível, não somos super-homens, nem mulheres maravilha. Nós devemos estruturar a nossa cabecinha e entender que se nossa vida está escondida e guardada com Cristo em Deus, o que vai acontecer comigo e contigo será na permissão de Deus e nada além disso. E se Deus tem permitido, mesmo que Ele não tenha vontade disso, plena, Ele tem permitido, se a minha vida estiver guardada com Cristo em Deus, essas coisas também vão contribuir para um dia isso me fazer crescer. Então, a Bíblia nos diz que Neemias, depois desses 3 dias, ele se mostrou para o rei. O rei disse: olha, o teu coração deve estar batido porque teu semblante está mal. Isso não é doença, isso é tristeza e abatimento na tua alma. Era como se ele dissesse o seguinte: as pessoas estão vendo você. O mundo espiritual enxerga essa tua fraqueza. Você vai permanecer assim? Ou você vai reagir e se levantar? Pastor, eu não tenho sangue frio. Eu também não tenho. Mas eu tenho uma consciência que se impactou para mim a notícia ruim, eu tenho que reagir, porque se eu não reajo, eu permaneço prostrado. E mostrando a minha fraqueza, eu mostro também minhas feridas, mostro também meus fracassos e a minha força vai ser pequena. Depois de 3 dias abatidos, orando a Deus, buscando a Deus no jejum e consagração, Neemias se levantou e disse: eu tenho que fazer uma diferença. A Bíblia nos traz vários ensinamentos, traz inclusive um ensinamento muito lindo sobre a formiga, por exemplo. A Bíblia diz que devemos considerar o caminho que a formiga faz.
a trajetória e a estratégia que ela tem, porque ela não tem governo, não tem nem líder nem chefe. O que isso quer dizer? Que Deus é contra as autoridades constituídas? De jeito nenhum. Mas quer dizer que a formiga não precisa de ninguém para levantá-la, ela se levanta. A formiga não precisa de ninguém para ir ao combate, ela vai sozinha. Você tem um Deus que não te deixa. Você tem um Deus que tem olhado para a tua situação, tem contemplado o teu drama, mas é um Deus também que espera a tua reação. Nesses últimos dias, o que não falta são notícias ruins. O que não falta são notícias ruins. Você vê noticiários na TV, no rádio, na internet, na tua vizinhança, às vezes dentro da tua casa. Por meios infinitos, notícias más notícias, notícias ruins, não tem faltado. Mas não vão faltar. A diferença não são elas. A diferença é como eu reajo a elas. Às vezes a pessoa vem e me fala, eu vou ficar extremamente impactado se eu não estiver preparado. Por que trouxe o exemplo da formiga? Ela sabe que um dia vai vir um inverno. No verão, enquanto está tudo certo, o que ela faz? Começa a juntar. Era como se ela pensasse, e ela é pequena, hein? Era como se ela pensasse, eu vou ter dias maus. Ela não está chamando o dia mau. Ela está sabendo que eles virão. E ela deve considerar. Considere que dias maus virão sobre a tua vida também. O que a formiga faz? No momento mais propício, ela busca maiores forças, maior condição. Ela armazena no momento em que todos estão descansando. Ela armazena no momento em que todos estão relaxados, porque ela é prevenida, ela diz, o inverno vai vir e vai pegar todo mundo, mas não vai me impactar. Uma notícia ruim só impacta de verdade e destrói aquele que não está preparado para ela. Pastor, mas eu tenho que me preparar? Você tem que se preparar sim. Primeiro, que você não é eterno aqui na terra. Um dia você pode morrer. Segundo, que as pessoas que você ama, um dia você pode perder. O emprego que você tem também não é eterno. Você pode sofrer um acidente, alguma coisa pode acontecer. Isso tudo vai parar você se você não se preparar, entregar a tua vida realmente nas mãos de Deus. Porque se você entrega, essas coisas virão, mas vão encontrar em você condições para suportar. Deus, Ele não vai tirar de você os dias maus. Deus não vai tirar de você as más notícias. Ele vai esperar de você uma preparação, uma estrutura para reagir a essas notícias. Era isso que eu queria te dizer. A formiga, então, providencia algo para um momento que nem chegou. Mas quando chegar, não encontra desprevenida, encontra formas de ela reagir. Você sabe por que muita gente hoje está neurótica, abalada psicologicamente, está com a sua mente sem saúde, o seu coração extremamente abatido nesses últimos dias e nesses últimos séculos? Porque a situação do mundo tem piorado, mas as pessoas não têm tido o efeito reagente. As pessoas se abatem, se abalam e ficam. Neemias ouviu, sentou, chorou, lamentou, mas reagiu. Eu não estou pedindo de você uma estrutura perfeita e implacável. Você vai chorar, você vai sentir, você pode por um tempo lamentar, mas levanta a tua cabeça e reage. Você tem um Deus que não vai te deixar. Não vai deixar isso tudo abater você. Seja como uma formiga. Se condicione, se prepare, porque os dias maus não vão ser tirados de você. Você tem que saber reagir aos dias maus. Podemos passar fome, podemos passar necessidade, só que nós não perdemos a presença do nosso Deus. É Ele quem de novo nos dá força. É Ele quem de novo nos ensina a nos levantar, a reagir assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com Neemias, assim como Ele fez com tantos homens e mulheres que testificam na Bíblia e fora dela
os efeitos de andar com Deus. Ande com Deus. Não creia que Deus vai tirar o problema da sua vida, não. Mas você vai aprender a superar esse problema juntinho dele. Acredite, esse Deus não vai deixar você. Eu quero orar por você agora. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos este homem, essa mulher, esse jovem, adolescente, criança, esse casal, essa família. Essa pessoa que está do outro lado, no seu sofá, na sua cama, no seu carro, acompanhando por meio de uma TV ou acompanhando por meio de um celular. Essa pessoa que está ouvindo tão somente, porque talvez não pode ver, ou essa pessoa que esteja vendo. E talvez imagina como Deus pode ter falado comigo sem que este homem me conhecesse. Quero dizer nessa hora que o Senhor é capaz de fazer muito além do que pedimos ou do que imaginamos. E eu peço sobre a vida dessa pessoa do outro lado, que essa pessoa seja alcançada pela Tua palavra, alcançada pelas Tuas mãos, alcançada pelo Teu poder. Nós temos um Deus de verdade, que não vai deixar essa luta nos matar. Nós temos um Deus poderoso, que vela para cumprir Sua palavra, que trabalha para aqueles que nele esperam, como já disse, que enquanto nós dormimos, Ele não tosqueneja nem cochila. Esse é um Deus que não te deixa. Esse é o nosso Deus. Acredite na força do teu Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está aonde? Na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê nisso? Então abra sua boca e profetiza assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre nessa hora, se alegre nesse momento, se alegre porque Deus visitou você. Acredite, Ele te trouxe essa palavra.
Todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele está aqui nesse lugar. E Ele está aí contigo, creia nisso. O poder de Deus, Ele chega através de você sem limites nem barreiras. Deus, Ele veio, visitou você, está aí contigo nessa hora, dentro de ti, para transformar a tua história, mudar a tua vida por completo. Creia, acredite no poder de Deus. Aleluia! Eu quero que você leve para casa contigo essa palavra, a palavra da reação diante de palavras e notícias ruins que chegarem até os teus ouvidos. De momentos maus, Deus não vai nos livrar, não de todos, muitas vezes de alguns, mas é certo que passaremos por dias maus. E qual a recomendação? Reconhecer que eles virão e que basta para cada dia o seu mal. Qual a diferença então? Se os problemas vão vir, a diferença é se isso vai impactar dentro de mim de um jeito que vai me destruir ou de um jeito que apenas me abalará, mas não me deixará prostrado. Eu tenho que me levantar e reagir. A Bíblia diz que Neemias se levantou no terceiro dia, reagiu, porque já estava exposta a sua tristeza, estava exposta a sua angústia. Reaja! O mundo não precisa ver tua fraqueza, não. O mundo não precisa ouvir tuas lamúrias, não. Os teus lamentos, fale para Deus, fale contigo. Não exponha para vizinho em rede social, no Facebook, não faça isso. Não conte muitas vezes para aquele que você até pode confiar, se você tem um Deus que está contigo todas as horas e não te deixa. Fale com Ele, reaja, mude seu rosto, lave esse rosto, penteie esse cabelo, reaja, mude a tua aparência para o mundo espiritual. Neemias, ele se levantou, reagiu, ninguém mais perguntou coisa nenhuma. Ele foi até Jerusalém, reuniu todo aquele povo e juntos, na unidade, eles levantaram de novo os muros, reconstituíram o templo, refizeram a porta e a glória de Deus voltou até aquele lugar e alcançou aquele povo. Se Neemias fica prostrado, caído, derrotado, sem se levantar, todo o resto do povo ia sofrer e morrer com ele. De repente eu falo para um pai de família, reaja, a tua família precisa de você. De repente estou falando para um cônjuge, o teu casamento não é só um, são os dois. Estou falando de repente para alguém que está reunido com pessoas. Reaja, se levante. A bênção ela vem, mas vem através de alguém. Que tal você ser este alguém? Seja um Neemias e trabalhe como uma formiga. Antes que o mal venha, previna-se dele. Eu sei que um dia vai acontecer. Eu sei que um dia pode acontecer. Quando vier, eu terei uma estrutura melhor do que muitos que imaginam que estão no conto de fadas, né? Às vezes as pessoas não imaginam que podem perder as coisas. Quando perdem, não conseguem reagir. Às vezes elas pensam que tudo na vida é perfeito. Quando acontece o imperfeito, não sabem nem para onde ir, se desnorteiam, perdem o chão, largam o controle das suas coisas, se desesperam, ficam neuróticas porque não se prepararam. Pastor, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Vou falar para você que tem dificuldade de reagir. Não é fácil porque você não se prepara. Eu tento, pastor. Me desculpa. Se até a formiga consegue, você também vai conseguir. Se prepare, ponha na cabeça. Vai vir o mal uma hora.
Quando vier, como é que eu vou reagir? Você sai de casa, você fecha a porta, porque se bater o ladrão, ele não entra. Isso é prevenção. Se previna. Um dia alguém vai me trazer uma notícia ruim, do jeito que quiser trazer. Eu não tenho controle nas pessoas, mas eu tenho controle em como eu reajo. Vai me impactar na hora. Depois eu vou levantar e seguir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém?